Há mais de 70 anos, os trólebus estão presentes aqui no Brasil. Os primeiros a circular aqui no país foram em 1949, aqui na cidade de São Paulo. Mas será que hoje, mais de 7 décadas depois da criação deles aqui no Brasil, eles ainda são vantajosos? É isso que nós vamos ver hoje. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metrópole de Transportes. Eu sou o Victor Santos e mesmo que você não queira, eu estou de volta aqui, tudo bem? Bom, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nosso vídeo, comente se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma sugestão do que a gente pode mudar aqui, seja até mesmo pessoal. Mas, enfim, comentem, compartilhem e acessem as nossas redes sociais também e o nosso site no blog. Então, tudo bem? Então vamos lá para o vídeo? Bom, o que é de fato o trólebus e como ele foi criado no sistema de transporte? Os primeiros surgimentos de um veículo realmente elétrico surgiram em meados do início dos anos 1900, lá em Paris, onde uma linha, ao percorrer uma linha de bonde, mas devido à questão de custo e tudo mais, essa linha teve que ser substituída por veículos rodoviários. Como o uso do diesel ainda é um pouco caro naquela época, não que ele seja muito barato hoje, então se teve a ideia de se projetar um ônibus que circulasse com as mesmas características de bonde, utilizando, por exemplo, a rede aérea para poder trazer energia e operando as mesmas linhas, porém com a flexibilidade de ser um veículo rodoviário. Conforme foram passando os anos, o uso do trólebus foi crescendo, embora timidamente, durante os anos 1920 e 1930. Inclusive, nos Estados Unidos, que sempre foi um país mais rodoviarista com o transporte urbano, também obteve o transporte através dos trólebus. E um dos mais famosos é o de São Francisco, onde ali a rede de transporte, devido à cidade ter um terreno muito acidentado, os trólebus se tornaram mais essenciais na cidade. No Brasil, eles chegaram em 22 de abril de 1949, aqui na cidade de São Paulo, operando na então linha Aclimação Centro da cidade. Essa linha ainda está em operação hoje, mesmo após 71 anos de existência, mas obviamente com outra rota ou com outro terminal e ponto inicial. Mas a linha basicamente é a mesma coisa. Mas o que de fato é um trólebus? Trólebus é um ônibus movido a energia elétrica. Ele faz parte de toda a eletromobilidade existente, porque através de dois fios aéreos, que é por onde passa a energia elétrica, o ônibus ele é movido através dessa energia, por onde passa e vai até um motor elétrico. Ou seja, nenhum tipo de propulsão do ônibus é movido a diesel. E isso garante, por exemplo, que ele opere ao longo de todo o dia sem necessidade de reabastecimento, ou enquanto houver eletricidade na rede aérea, obviamente. Mas enfim, uma das características do trólebus justamente é essa, é ser um aperfeiçoamento ou um complemento da rede de bondes. Então, por exemplo, onde havia uma rede de bondes, foi substituído por um trólebus que, embora tenha a mesma flexibilidade de operar nas ruas, ele tem as rotas mais rígidas, porque ele precisa da rede aérea, isso lá no início dos anos 1950. De fato, o trólebus é isso. Então, ele possui um motor elétrico, a tração dele, justamente por ser elétrica, é muito mais vantajosa e muito mais potente do que de um ônibus movido a diesel, por exemplo. E justamente por ser mais potente e não ter essa necessidade de, por exemplo, troca de marcha, usar óleo diesel, ele tem uma longa vida, uma longa duração ao longo dos anos. E ele justamente por não ter essa troca de marchas, ele não tem aquele constante tranco, que as passageiras estão lá e do nada o ônibus troca de marcha e tem aquele tranco. A tração dele é contínua e muitas vezes o passageiro nem sente que o ônibus está acelerando, isso obviamente nos ônibus mais modernos. Bom, os primeiros trólebus em operação aqui no país, eles eram importados, até porque não existia nenhuma indústria especializada nesse segmento, embora já lá nos Estados Unidos ou na Europa já houvesse um mercado muito maior. Porém, ali entre 1959 e 1960, os primeiros trólebus nacionais foram fabricados aqui.
Eles ainda possuem algumas peças trazidas de fora, mas boa parte da carroceria e da tração e do motor era nacional, e isso barateava muito os custos da implantação do trólebus. Graças a essa flexibilidade, esse barateamento, porque o trólebus não necessariamente dava de uma via permanente como os bondes precisavam, então muitas cidades como Niterói, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Araraquara e a própria São Paulo expandiram a utilização dos trólebus. Mas, infelizmente, devido a outra mentalidade da gestão pública, boa parte desses sistemas foram extintos antes mesmo de 1970, restando poucos sistemas em operação e os poucos ainda duraram menos tempo do que previstos. Em São Paulo, que atualmente é a maior rede de trólebus do país e a mais antiga em operação, sendo obviamente a primeira, são em torno de 201 trólebus em operação, num total de 201 quilômetros de rede, divididos aí entre 7 linhas. Também há os trólebus da região metropolitana de São Paulo que operam no corredor metropolitano do ABD, que pertence hoje à concessionária Metra. Ali também teve todo um projeto de implantação de trólebus, justamente porque eles são mais viáveis, economicamente dizendo, e duram muito mais que os ônibus a diesel. São 33 quilômetros de rede, divididos por cerca de 80 trólebus em operação, embora o projeto prevesse somente a utilização de trólebus. Bom, mas se o trólebus é tão vantajoso em relação aos ônibus convencionais, por que eles não foram ampliados, né, em todo o Brasil? Justamente porque ele possui algumas desvantagens. Por exemplo, ele precisa da rede aérea para poder operar, e só ela por si só é um custo de implantação relativamente alto. O tipo de veículo em operação é totalmente diferente dos ônibus convencionais, porque a tração, o motor e todas as características são diferenciadas. Portanto, eles são muito mais caros em relação ao ônibus tradicional. Ele possui algumas limitações de operação, por exemplo, se o asfalto ou as vias por onde ele vai operar tiver com alguma irregularidade, constantemente pode ocasionar a queda das alavancas, que é onde passa a energia dos fios para os motores dos ônibus. E essa é outra também desvantagem, justamente porque as primeiras versões de trólebus não tinham motores independentes. Então, por exemplo, se caso ocorresse alguma queda de alavanca, a operação era paralisada. E até mesmo a questão da energia que passava pelos fios. Se houvesse alguma interrupção, a operação também era paralisada e isso prejudicava a operação dos ônibus. Outra questão é que, ao longo dos anos, o transporte coletivo ele avançou muito, pessoal. A ponto de que hoje existe ônibus, por exemplo, da fabricante BYD, que é chinesa, que operam 100% com motores elétricos sem depender da rede aérea. E isso por si só já é muito bom, porque sem a dependência da rede aérea dos trólebus, o ônibus pode operar em qualquer linha, em qualquer rota e em qualquer tipo de operação. Isso contribui, por exemplo, para o custo de implantação de uma linha mais, ecologicamente dizendo, sustentável. Por exemplo, aqui em São Paulo, se iniciou no final do ano passado, 2019, a operação dos primeiros ônibus da BYD em operação comercial. Eles estão ali em operação na Zona Sul, pela Transvolvo Transportes, e eles operam sem a necessidade de ter fio ao longo da rota, de ter os fios do trólebus ao longo da rota. E o tempo de carregamento ou de recarregamento das baterias é muito mais rápido e eles podem operar por muito mais tempo, diferente das primeiras versões de ônibus a bateria.
além disso, os trólebus têm uma longa vida, uma longa duração. Uma comparação básica é que um ônibus movido a diesel ele dura em média de 10 a 12 anos em operação, assim, contínua. Enquanto os trólebus podem durar de 15 até mesmo 30 anos. Tivemos alguns casos de trólebus que operaram há 30 anos em São Paulo. Hoje em dia, a operação, os trólebus mais antigos possuem cerca de 12 anos, que são os Urbanos Plus da Ambiental Transporte. Eles possuem 12 anos, mas eles ainda estão em operação e pelo visto eles vão demorar um pouco mais para sair, porque os trólebus duram muito mais mesmo, justamente pelo tipo de tração, pelo tipo de carroceria e de motor. Mas onde seria necessário implantar os trólebus? Por exemplo, entre 2010 e 2014, o Brasil deu um grande salto, construindo vários corredores de ônibus exclusivos, que são os BRTs. E por que não utilizar os trólebus nesses corredores, onde os trólebus eles possuem mais potências, gastando menos energia que o ônibus a diesel? Por exemplo, por que não implantar um sistema de trólebus nos BRTs do Rio de Janeiro, que poderia hoje estar sendo importante justamente para diminuir o índice de poluição na cidade? Então, os trólebus eles têm sim um papel fundamental no transporte coletivo, embora tenhamos modernizado os ônibus com motores elétricos a 100% ou os híbridos que ainda estão sendo usados na Europa, mas eles ainda têm um papel muito fundamental que é no transporte sustentável, ecologicamente falando. Então, antes de implantar o sistema de transporte, tem que se avaliar tudo isso. Se ele vai ser sustentável, se ele vai ser muito eficiente para a cidade ou se ele vai ser realmente duradouro, porque o transporte ele precisa durar muito tempo. Então é isso, pessoal. Eu queria conversar com vocês sobre isso para que vocês não tenham essa péssima impressão dos trólebus, achando que eles são ônibus antiquados. Aliás, atualmente a gente tem os 3 sistemas de operação aqui no Brasil, que é o de São Paulo, é o da região metropolitana de São Paulo, que é o do corredor ABD, e o sistema de Santos, que também é um dos mais antigos ali, implantado em meados da década de 50. Eles ainda estão em operação, inclusive com um dos trólebus mais antigos em operação, que foi fabricado pela Mafesa, que também infelizmente, já acabou sendo encerrado ali em 1990. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o canal. Eu estou vendo que vocês estão gostando muito dos vídeos. Eu agradeço muito de coração. Estamos tentando fazer um esforço para melhorar a qualidade dos vídeos e trazer conteúdo para vocês. Então eu peço novamente, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comenta também no canal e acesse nas redes sociais para ficar ligado sempre quando tiver um vídeo novo, tudo bem? Então, tchau e eu vou voltar assim no próximo vídeo, ok? Tchau, gente!